para começo de conversa. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu não sei o momento que você está tocando essa tecla do YouTube, mas você sabe, mais um programa para começo de conversa. E você sabe, esse programa toda semana tem entrevistadas com conteúdo, com potencial que vai edificar a tua vida. Nada menos, nada mais que nessa tarde, Pastor Paulo, tem uma dupla abençoadíssima. E essa parte de apresentar duplas é com o Pastor Paulo Divino. Pelo respeito, pela graça, quem nós vamos entrevistar nessa tarde? Tá muito engraçadinho, meu companheiro. Rapaz, senhor, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo. Porque ele fala dupla, pensa que é dupla sertaneja, mas essa aqui é uma dupla abençoada. Esse programa, você que está assistindo, dá um like, compartilhe, para começo de conversa. Hoje a gente vai fazer o programa com um novo olhar, pastor Aldir. O que seria novo olhar, pastor Paulo? Essas mulheres que vieram aqui, elas vão nos ensinar como ter um novo olhar para a vida de pessoas especiais, sábias. Aqui eu posso falar que eu tenho a Graça do Tino e a Léo, né? É o presidente da ONG Novo Olhar. A Graça, vice-presidente da Novo Olhar, é uma ONG que está fazendo uma mudança aí, tem um chamado para transformar vidas. E a gente não ia perder a oportunidade de ter. Tem histórias fantásticas. Estão com medo gerado, combinaram a roupa. Já entregou. Eu não sei se no Novo Olhar já vem com uniforme assim. Deve ser uniforme. Mas vão ser bênção, canal de bênção. Sejam muito bem-vindas as duas. É uma honra recebê-las aqui. Sabemos da trajetória da vida de vocês. E a gente não pode deixar de colher essa informação para dar isso aqui. Esse é um podcast que é para edificar vidas. E a história de vocês é referencial para edificação de vidas. Então, pode começar. Comigo. Primeiramente, obrigado pela honra, pelo carinho de ter recebido esse convite. Léo e Graça. Léo e Graça, falamos aqui há pouco sobre um trabalho bonito que vocês estão desenvolvendo, a ONG Novo Olhar. Eu quero começar pela Léo e logo em seguida a Graça. Do que se trata Novo Olhar? Com você. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com essa dupla maravilhosa. E Léo e Graça, que não é dupla sertaneja, mas para mim é muito gratificante, né? E muita gratidão pelo convite. Bom, o Novo Olhar nasceu desde quando meu filho nasceu. Eu tinha mania de escrever, fazer anotações, né? E começou a surgir uma ideia. Quando o Murilo foi crescendo e foi participando de outras instituições, fazendo esporte, a estimulação, e eu percebia algo assim, eu falava, ai meu Deus, um dia, será que eu sou capaz de fazer algo assim, nesse formato, né? E foi vindo a ideia. A ideia nasceu dentro do ateliê, né, que eu trabalho. E eu pensava assim, e foi passando o tempo, que a gente tem mania de ir empurrando, né? Até que mas é porque Deus tinha um propósito, né? As pessoas também com quem eu fosse trabalhar, porque às vezes a gente tem uma ideia e a gente vai fazendo, mas eu sempre falava para Deus, né? Que aconteça o melhor, né? E eu sempre voluntária também em outra instituição, então a gente vai aprendendo. Mas o nome Novo Olhar, ele surgiu justamente pela questão que eu sempre vi assim, eu não tenho só o Murilo, que é PCD, eu tenho o Eduardo e a Cristal. Essa questão, vamos lá. O quanto Murilo e quanto Luizinha, já fica para você, Gra, são fundamentais para isso. O seu trabalho? Eu costumo falar que o Murilo é o mentor das minhas inspirações. Não que a Cristal e o Eduardo, eu não sei, eu estou falando isso porque chega, Só uma né? pergunta, Eduardo e Cristal, quem seria? Meus filhos, Também? os dois primeiros, né? Sim, mas... a pessoa vai falando, né? Sim. Então, assim, mas o Murilo, ele veio e assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Né? Quando nasce um filho com uma deficiência, é uma mãe de um deficiente. Então, o que eu descobri é que não era importante só estimular meu filho, né? Fazer toda a estimulação dele para um bom desenvolvimento. Ali, aquela mãe também
ela estava nessa estimulação. E eu fui Qual aprendendo. É a deficiência do Murilo? O Murilo tem T21, que é muito conhecido como síndrome de Down. Por que T21? Porque nos últimos tempos está mudando essa questão, né? E então hoje a gente fala bem o T21, que é a trissomia do 21, lá no cromossomo parzinho 21. Então, quando você pergunta da importância, é que eu comecei a perceber, e é uma coisa muito engraçada, a gente que tem um filho assim, aí você começa, tadinho, como que vai ser? E eu comecei, quando eu vi o Murilo feliz da vida, brincava, rolava no chão com o Eduardo, que eles têm muito pertinho, e eu comecei a perceber que toda a questão de deficiência, os medos estavam aqui. O Murilo nem sabia o que era T21. E ali foi um despertar para mim muito grande, que eu comecei a ver que toda limitação está na cabeça de quem cuida ou da sociedade no contexto geral. Repete, por gentileza, toda a limitação, olhando para aquela câmera ali, Léo. Toda a limitação está? Toda limitação está na cabeça de quem cuida e da sociedade, porque vira aquela coisa, é tantos mitos, né? E o novo olhar, ele vem para quebrar esses paradigmas, né? Você quer falar um pouco, Graça? Agora, porque a pessoa aqui se der asa... Não, a gente pode ficar tranquilo. Graça, sabemos também que você tem uma joia preciosa, posso dizer assim, na sua casa, que eu conheço, a Luizinha. Sim. A Léo falou aqui bem sobre o novo olhar. O que levou você a participar também do Novo Olhar? O que atingiu em você, no seu coraçãozinho, essa mensagem do Novo Olhar? A parceria com a Léo começou exatamente na nossa dificuldade com eles, nessa faixa de idade, que eles têm a mesma idade, né? Escola, inclusão. Então, eu lutava por Existe isso no Estado? Não, por enquanto não. Tem muito que melhorar. Existe no papel, infelizmente. Mas o Novo Olhar está chegando aí. Novo Olhar está chegando para quebrar isso. E vamos conseguir. Então, nasceu a parceria juntas, lutando eu por um lado, ela pelo outro, percebendo essas dificuldades, por que não nos se juntar e lutarmos juntas para a idade deles, a gente ter algo a sair do papel e passar para a prática. Eu quero aprender com vocês hoje. Me permita, eu vou fazer umas perguntas aqui, pastor Paulo. Nós que somos limitados, como devemos nos referir a eles? Tem algum, por exemplo, eu tenho receio de usar alguma nomenclatura e ofender. Essa é uma Não boa é? pergunta, porque hoje, você mesmo disse, está mudando. Muito. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação em TEA, que é transtorno de espectro autista. E muda Sim. uma hora é autista, outra hora é TEA, e nenhum dos termos, eu aprendi que nenhum dos termos está errado, mas eles decidiram usar hoje o transtorno de espectro autista. Na síndrome de Down, era síndrome de Down, agora T21. Como que muda e como que você faz para vocês, pra gente, como leigos, que não tá no dia a dia do assunto? Se dirigir a eles, o tratamento. Pronto. Qual o tratamento? Por exemplo, ele tem deficiência, assim, Sim. podemos falar assim? Responde. Olha, responde. a forma mais correta, as pessoas têm muito assim, eu faço um trabalho de acolhimento com famílias que recebem a notícia de uma pessoa com T21. E muitas pessoas, eu falo com muita clareza, pessoa com deficiência. A forma correta é pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes da deficiência existe o Murilo, a Luísa, o Joãozinho, que tem uma identidade. Né? Isso é muito legal. Eu aprendi isso também muito com meu filho em algumas falas dele. Então, não é pejorativo, não é feio ou não é errado falar pessoa com deficiência. Esse seria o termo, Existe Léo. pessoa com deficiência. Antes não da importa a deficiência. Não. Tá. Eu falo porque existe uma cartilha que foi criada até com as próprias pessoas com deficiência, que eles mesmos sempre... Eu lembro do meu filho, eu vou contar uma coisa. As pessoas, eu trabalho, para quem não sabe, eu tenho um ateliê, trabalho com moda, e as pessoas chegavam e carinhosamente, porque viram ele aqui na barriga, depois ele nasceu, e aí todo mundo ficou sabendo, e muita gente aprendeu muita coisa vendo o Murilo e vendo o jeito que eu tratava o Murilo. Então, as pessoas, às vezes, carinhosamente, gente, não é por mal, e eu sou uma pessoa que eu sou muito tranquila para lidar com essas questões. Chegava e falava assim, Léo,
Ai, como que a Cristal tá? Tá bem? E o Dudu? Tá bem? E o Delzinho? E o Murilo foi crescendo e eu percebia que ele ficava irritado. Ele não gostava. Porque falava Cristal, Eduardo e Delzinho. Ele não falava o nome dele. Bom, aí veio o Tiro de Misericórdia quando eu fiz meu primeiro livro. Que eu fiz. Vai falar daqui a pouquinho. Mas é por causa disso. Quem ajuda quem? Uma mãe e seu filho com síndrome de Down. Né? Só uma pergunta. Dentro desse contexto. Quem ajuda quem? Eu fui agraciado pelo livro. Sim. Quem ajuda quem? Se referindo. Me tira essa dúvida. A pessoa com deficiência está ajudando a mãe ou a mãe está aprendendo com ele? É a troca. É os dois. Então eu acertei. É os dois. Eu acertei. Por isso que é quem ajuda quem. No sentido dele. Por exemplo, eu estou sendo uma pessoa melhor por causa dele. E hoje eu estou aqui falando sobre esse assunto por conta que Fala um pouquinho do livro, aproveita. Então, aí, quando chegou o livro, que é um pocket, né? Sim. E eu toda feliz, Murilo, nosso livro saiu, né? Aí eu fui, olha, Murilo, quem ajuda quem? Uma mãe e seu filho com síndrome de Down. Aí ele falou, não gostei. Imagina a cara que eu fiquei. Eu fiquei muito triste. Falei, meu filho, mas por quê? Aí ele falou, mãe, por que você não pôs uma mãe e seu filho com deficiência? Olha o cara arrebentou comigo. Por quê? Existe um Murilo. Era isso que ele queria dizer. Entendi. Meu filho nunca... Mas isso veio dele? Dele. Natural dele natural. Ou na escola? Não. Ele mesmo sentia natural. E tanto que o Murilo, na estimulação, eles, né, Graça, a importância do espelho. É isso, eu tenho minhas netinhas hoje. Hoje a Clara olha no espelho, ela tem 1 ano e 4 meses, e ela olha e a gente fala, quem é? Ela fala, a Clara. Porque é a identificação. E o Murilo, eu sempre coloquei ele no espelho, ele falava, e um dia, olha, ele estava com 6 para 7 anos, ele falou para mim assim, nós estávamos arrumando para ir para a instituição, da qual ele passava, né, com frequência, e ele falou para mim, mãe, eu vou lá porque eu sou Down. Eu nunca tinha falado para ele, né? Nunca tinha falado. E ele, quando nós íamos no metrô, ele de costa, ele identificava. Se era uma pessoa adulta, era muito engraçado. Ele falava, mãe, olha que Dawzão. Às vezes eu não tinha nem percebido. Né? Ó, o Dawzinho. Ele mesmo, ele percebia. Então, meu filho era feliz com a condição que ele é. Ele é muito feliz. E uma das coisas que mais me deixou assim, emocionada foi quando ele foi fazer um curso de teatro. E no primeiro dia, eles perguntavam, como que você se vê? Como que você... agora me fugiu a palavra. Se eu perguntar para você, como que você... Fala de você. Se identifica. Se identifica. E eu fiquei com o meu ouvidinho de longe, porque eu já saía da aula para não atrapalhar ele, mas eu queria saber como que ele ia se referir a ele mesmo. Aí eu lembro que ele entrou naquela roda, era o primeiro dia, puxou a blusa assim, né? Que é a mania que eles têm, né? E falou assim, eu sou o Murilo, o perfeito. Glória. Então, gente, Pronto. O que é ser totalmente eficiente? Ninguém é totalmente eficiente e nem totalmente deficiente. Graça, aproveitando aqui essa resposta da nossa irmã Léo, quando a Luizinha nasceu, claro que os médicos a procurou. Qual foi a sua reação quando eles suspeitaram que ela tinha uma deficiência? Qual a reação? De revolta, de medo? Por que eu quero fazer essa pergunta? Que talvez vocês vão ajudar nessa resposta. Tem muitas mães agora, talvez esteja recebendo um diagnóstico e creio eu, me corrijam, eu estou aprendendo, que há muitas entram em desespero. E vocês já são mães experientes, mães abençoadas, têm filhos lindos. Qual foi a sua reação? E manda um recado para essas mães. Por incrível que pareça, naturalmente. Que bom. Por quê? Eu já tinha um conhecimento, Deus preparou a minha trajetória para receber a minha bênção Luísa. Porque antes eu trabalhava, acompanhava uma mocinha, não estava nem casada ainda, não sonhava nem de filhos e não conhecia síndrome de Down. E eu trabalhava num consultório que tinha um sócio que tinha uma filha com síndrome de Down, adulta, né? E ela fazia competição, naquela época pai, né? Na antiga pai, natação. E ela recuou. Quando era para decisões, campeonato, ela não ia.
E um belo dia eu falei, se você for, eu vou com você. Eu brinquei. E ela me segurou e falou, eu vou com você. E o pai jogou, né? Você vai, Graça? Vou. Fui dispensada do serviço e acompanhei a Silvana nesse campeonato. Ganhou medalha de ouro. Que bom. Passei a ser a acompanhante da Silvana, jovenzinha lá atrás. Ou seja, antiga Deus pai. já estava preparando uma Já. trajetória. Eu conheci a instituição, conheci muitos naquela natação, naquele esporte. Me apaixonei e eu contribuía. Na minha folha de pagamento, eu autorizei a colaborar com a antiga PAI. Então, eu conhecia a instituição, sabia o que era síndrome de Down e fiquei acompanhando essa família. Depois casei, anos se passaram, me casei, tive primeiro o Vitor. 7 anos depois, a minha bênção, Deus me enviou a Luísa. Então, quando eu estava grávida, do 3º para o 4º mês, não sei explicar para vocês o porquê, eu sabia que tinha alguém especial Sério, Graça? sendo gerada no meu ventre. Vamos dizer que é algo sobrenatural. Sobrenatural. Eu comentei com a minha irmã. Eu falei, aqui tem alguém especial. Ah, mas como assim? Não sei. Ah, Só que eu tinha um que rostinho história dela. linda. Na minha visão, eu tinha o rostinho da Luísa desenhado. Passou-se o tempo, veio o nascimento da Luísa. E eu cheguei para minha médica e falei, eu gostaria de fazer o exame para saber se... Né? E daí, se tiver? Não pode. Naquela época não podia, porque era invasivo. Era até 12 semanas de gestação. Passou, me enrolou, não fiz. E se tiver? Eu só respondi, eu me prepararia melhor. Mas eu sei que tem alguém aqui. Olha que interessante, que experiência. Nasceu. Exame nenhum acusou, gestação normal, única. O pré-natal seria, né? Sim, tudo bonitinho. Quando a Luísa nasceu, ela estava fazendo a incisão, porque foi cesariana, que trouxe para eu ver, que eu dei o rostinho que eu já tinha em mente, a Luísa, igualzinho. Levou o bebê para trás da cortina, para os primeiros procedimentos do recém-nascido, e em seguida veio a pediatra que estava assistindo o parto e queria conversar com a doutora. Ela deixou o assistente dela cuidando de mim, foi lá atrás do biombo, e eu ouvindo, estava anestesiada, mas eu ouvi, conversando. Mas tem que ver a característica da mãe, que a mãe é descendente de índio, porque tem o olhinho puxado, e não sei o que, não sei o que. E ela voltou, a doutora voltou, começou a me perguntar muito, tipo, a Luísa parece a... Eu já sabia que era a Luísa, nunca falei nenê. Ela tinha nome, desde a descoberta Olha que interessante. da gestação, né? A Luísa parece com o Vitor. A família tem muita característica indígena? Tem. Cabeluda, né? Começou a fazer perguntas, eu, aí tem. Só que aí eu apaguei. Dormi com anestesia, né? E quando eu acordei meia-noite, eu perguntei pro Tino, você foi visitar a neném? Fui. E aí? Cara da mãe. Só falou isso. Ô, Tino, Mas eu não tinha visto a neném ainda porque ela foi pro banho de luz. No dia seguinte, veio o carrinho da fome, que é os bebês, a primeira mamada, tudo chorando naquele carrinho, entregando para as mães, a minha nada. Eu chamei a enfermeira, cadê a minha bebê? Ai, a doutora vem conversar com você. Já fiquei esperando. Bem depois chegou a pediatra, a psicóloga do hospital, a assistente social do convênio. Perguntando meu nome, fiz algumas perguntas para saber se eu estava bem, para receber a notícia. Ela falou, então, né, mãe, a sua neném nasceu com suspeita de síndrome, eu falei de Down, né? Ela fez assim, já colhemos o exame, né, aguardar, é só uma suspeita e tal, né? Só que a neném estava no carrinho com a enfermeira na porta, mas eu não tinha visão. então, Graça, só uma parte aqui. A identificação da síndrome de Down não é pela característica, tem que fazer o exame de sangue? Para comprovação e ter o laudo sim, né, Léo? É assim, mesmo que tenha as características, eu vou falar assim, falando um pouco do trabalho que eu faço. Quando eu recebo a notícia, que por exemplo, a instituição fala, Léo, nasceu uma criança, mas ainda não tem o cariótipo. Certo, a minha cariótipo. fala é o cariótipo, que é o exame que vai dar. Então, a minha fala é de um jeito. Quando já tem, é de outro jeito. Por exemplo, mesmo, qual seria a fala de uma, fala de outra? assim, você não decreta. Não decreta. Tá. Você não vai afirmando que tem. Você entendeu? Mas Entendi. se porventura a gente tem todo um treinamento. Mesmo que você olhe, está lá ao quadrado, né? A gente não fala. Muitos pais chegavam na instituição
antes de fazer o cariótipo, e sabia do meu trabalho quando eu estava lá, olha, mas olha aqui, o que você acha que tem? Eu falo, olha, vamos fazer o exame, só depois do exame que a gente pode saber, porque de repente, né? Mas as características diz muito. É o primeiro sinal, né? Sim. O olhinho. Mas pela ciência tem que ter o exame. Mas tem que ter o seu. Até porque qualquer deficiência precisa de um laudo. Cariótipo, né? Que não, cariótipo. É o cariótipo, que é o Perfeito, hein? exame que vai dar todas as deficiências ligadas à questão de cromossomo. Porque não existe só a síndrome de Down, né? E está relacionado aqui, Léo e Graça, a síndrome de Down. Idade dos pais. Então, tinha muito disso. Tinha, não tinha? Era Tô muito perguntando que- disso. Porque já está no fim E não tem nada a da ver? fertilidade, a mãe, o pai. Olha, eu já fiz acolhimento de casal de 17 e 15 anos. Eu já fiz acolhimento de casal de 18, de 20, de 27, de 47, o último agora, porque eu fiz semana passada, né? É uma mãe de 47 anos, de 43. O que explica? Eu vejo de outra forma. Eu Certo. acho que são seres, são pessoas, gente como a gente, e que tem que vir. E vem comigo, né? Eu tive os meus filhos depois dos 30, então, quando eu tive o Murilo, eu já tinha 37, acho que é 37. Não tinha 37, era chegando, beirando. Mas era o que mais falava. Então, não tem como você saber. É na hora da fecundação que acontece essa que... Hoje a gente nem usa o termo que falava que era um acidente, né? Que acontece... Acidente genético. Que é o acidente genético que vai um cromossomo a mais. Você não tem como saber se é do Y, se é do pai e da mãe. Entendeu? Então, eu tenho isso. Pode ser que você chame alguém aqui da ciência, que é um alto, né? E ele pode até falar. Muitas vezes falavam assim, a menina no começo da Gestação? ovulação, não, quando está começando, que ela é novinha, pode ser que aconteça. Ah, tá. Ou a mulher quando já está no fim da ovulação. Mas dava a impressão que era uma coisa só da mulher. E hoje, quando eu vou atender em maternidade, todas as idades, eu não tenho ideia, gente, de falar para vocês quantas famílias eu já acolhi. Olha É aqui. muitas, centenas. E eu nunca fiz, assim, eu podia ter feito um censo, né? Para saber, mas eu já atendi de todas as idades. De homens e mulheres jovens, mulheres mais velhas, talvez com o rapaz mais jovem, que eu já vi muito. Homens com mais idade, a menina mais nova. Então, já vi de tudo, né? De 30, de E 20. também casal... Não, o casal novo. Não, esse casal que era, por exemplo, a menina tinha 15 e ele tinha 17. E nasceu uma criança com... Nasceu a criança com síndrome de Down. Depois também já atendi casal de 18, os dois ali com a idade, 18, 19, de 20, 21, você entendeu? Então, eu não vou falar e bater o martelo que Sim. tem, assim... E no caso de vocês, Léo e Graça, os médicos não deram nenhuma explicação? Ai, gente, a minha história não foi tão linda como a sua. Né? No seu caso, O meu momento não da compete notícia. a eles, assim, é curiosidade mesmo. Nós estamos, Não. tipo, olha, dona Graça, aconteceu isso, por isso, por isso. Não, falaram, Não, nasceu com a síndrome. Não, nasceu no meu caso, que eu bati de frente, eu queria saber. Eu falei, A razão. já que tem essa possibilidade, eu quero fazer, porque o convênio na época dava esse direito, né? Fez, não sei se é o nome correto, eu fui para o Instituto de Genoma da USP. E o Tino também fez exame de sangue na época, acho que ele nem lembra mais. Mas foi feito exame de sangue dos pais. Quando veio o resultado, demora, não foi erro por parte dos pais. Ou seja, não Sim. foi óvulo velho da mãe, nem por parte masculina. Que é assim que eles rotulam, né? Erro de genética, que não se Pronto. usa mais. A resposta passou para o Então, gente, Então aconteceu naturalmente. Pode acontecer com qualquer um. Então, no meu grupo da antiga pai, que eu tinha a Luísa, eu era a única mãe velha. Era de terça e de quinta. E eu era a mamãe idosa do grupo, com 33 anos. Era tudo. 17, 20. Uma que eu tenho 33? amizade é 33 que eu tinha enviado. Era a idosa do grupo. Era a idosa do grupo, Tem explicação? da estimulação das crianças daquele instituto, da época, da idade, né? 21, uma inclusive que tem a idade da Luísa, a Laurinha, os pais tinham 21 e ela tinha 21 e ele 25 anos. Portanto, idade pode acontecer, maior risco, eu creio que sim. mas E- mesmo assim, Graça, nesse tempo todo que eu vivencio e faço parte de muitos grupos, não tem uma parcela tão alta de mais idade. Assim, tem mulheres com Seria um mais de mito, então, 30. Léo?
Então, eu não vou afirmar para você, gente. Tá. Eu Não, em tese. Mas assim, eu Léo, diria que... Porque quando o meu filho nasceu, eu ouvi muito isso. Ai, mas também você foi ter filho depois dos 30. Parece que era um castigo que eu tive, porque eu fui ter filho. Ai, gente, não sei o quê. Fala muito. Fala muito, gente. Ai, mas Isso é conhecimento de causa. Gente, a língua não tem nem osso. Ô, Léo, eu fiz uma pergunta pra Graça, eu faço a mesma pergunta. Qual foi a sua reação quando você tomou ciência do nascimento do Murilo? Então, gente, o Murilo, ele nasceu na casa do parto. Eu optei em ter parto natural. Adoro parir. Não continuei parindo, porque eu já também, pelo amor de Deus, né? Tá na hora de ter neto, né? Mas é uma coisa que eu tenho, assim, uma coisa muito com a maternidade e justamente o parto. Por mais que tenha contração, mas eu paria meus filhos dando risada. A médica falava, você tá louca? Gente, eu tava pondo alguém no mundo. Então, quando o Murilo nasceu, ele foi na casa do parto. Então, foi parto humanizado, parto, né? Aquela coisa toda, induzido na água, o pai ajudando, você escolhia a posição, tudo aquilo. Foi tudo muito lindo, maravilhoso. E eu não sou tonta. A Cristalzinha se parece muito com o Murilo. Olhinho, minha sogra tem mesmo. Minha sogra tem aquele olhinho meio assim. E é um engraçado porque a gente tem mania de falar, ai, mas alguém, ele parece com fulano. Quando você tem a ignorância de conhecimento, né? Sim, a ignorância. Eu tinha, gente, total. Depois eu vejo as fotos, eu falo, misericórdia, a pessoa tava... Né? Como que não podia enxergar? Mas, enfim, porque assim, o meu marido é preto, porque agora... Pode falar preto? Pra mim pode, fica à não, vontade. né? Eu sou o único que eu poderia falar. Posso falar que eu sou até branco hoje em dia. Então, agora você é o que você quer, né? O que quer, pode falar, fica à vontade. Eu posso falar preto mesmo. E como Seu diz rabeço. não, mas eu tô falando porque meu marido fala. Fica com a vida, não. Eu sou preto. É, não tem preto. problema, Mas não, porque... Né? Eu me abstenho de qualquer comentário, vai sendo gravado. Não, mas aí você o ofendido entendeu? sou eu. Eu não estou não me tô sentindo ofendendo. ofendido. Não, mas Entendeu? a gente lá em casa brinca muito. O Murilo, no Murilo fala que o pai, o Eduardo, é marrom. E eu e a Cristal e ele é bege. Então é assim, né? Então, quando nasceu o terceiro, tanto eu quanto o meu marido, nós... Com quem ele vai vir? Será que vai parecer com o Dudu ou com a Cristal? E ele veio muito parecido com a Cristal. Cabelinho escorrido, olhinho assim. Tanto que ele via a foto da Cristal recém-nascida, ele falava, sou eu. Olha, Ele falava que era ele, né? Ele brigava com ela, que ela falava, não, essa sou eu. Então, assim, me chamou a atenção o que a enfermeira falou, porque quem faz os partos são enfermeiras obstétricas. E ela falou assim, na família tem alguém com o olho puxadinho? Aí eu, pergunta que né? A mesma? Aí eu falei, olha, como eu vou sair amanhã, meu marido vai vir com as crianças para nos buscar. E tem minha filha, que meu marido, coitado, o pessoal fala que você está criando uma filha de um japonês, porque a Cristal com aquele olhinho, agora que até não é muito, né? Mas assim, quando ela era pequena, e o cabelo muito escorrido, né? Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, mas por que esse comentário? Não teria nem que falar um comentário. Mas eu não me chamou, porque, gente, a impressão que eu tinha de uma pessoa com T21, eu vou ser muito assim, e não era preconceito, mas eu via muito com a boca aberta, com a língua de fora. Posso fazer entrando nessa seara? Qual é? Quando você fala pessoas com deficiência, você está dizendo deficiência, porque não tem toda a eficiência. Sim. Então tem algum limitador. Quais são as principais características limitadoras da síndrome de Down? Eles são hipotônicos. O que é ser hipotônico? Eles têm uma flacidez muscular, que você vê que eles têm aquela, até na voz, né, que afeta tudo. Então, é a hipotonia que a gente chama. Tá. Então, por isso que eles fazem, eles fazem fisioterapia. Tem a questão da fono, a fala, que é uma das coisas que é bem trabalhada, que muitos têm dificuldade em desenvolver uma fala mais clara. Então, tem tudo isso. Mas o intelecto? Não, tem também. Eles têm a questão cognitiva. A cognitiva... Mas tem a questão que ajuda a estimulação. Por isso que eu falo, todo ser humano, independente dele ser ou não, se ele não for bem estimulado, se ele não tiver um ambiente que proporciona conhecimento, fala, a pessoa, né, tem essa coisa. Agora, a pessoa com a deficiência, ela precisa de muito mais estímulo, porque nós somos copistas, né? Qualquer criança, ela vai vendo o outro falar, ela vai aprendendo,
Ela não tem... Agora, a pessoa, e eu falo muito sobre a síndrome de Down, T21, ela tem essa questão dessa dificuldade mesmo com a fala. Né? Então, é muito estímulo. Nada muito. impede de cursar umas faculdades. Não. Que legal. Não. Então, quando você fala disso, a gente tem. Mas eles têm a questão, sim. Eles têm um déficit. O déficit, mas é só o tempo de aprendizado. Ajuda. E aí você vai ver. Aí tem uma coisa de falar assim. Essa semana aconteceu um fato. Uma pessoa foi lá no meu ateliê e mostrou a foto do sobrinho. E tá nítido que aquela criança, né? Sim. E ela falou, a gente acha, mas eles não falam nada. E eu não vejo a necessidade de você pegar um holofote e sair falando. Não é porque você está escondendo, não é porque você... Eu estou falando isso, não é porque essa mãe não quer aceitar esse filho. Mas esse filho, ele é um ser humano. E eu respeito muito esse momento da família. Então, não falou nada. E eles vieram. As características, sim, é bem visível. Mas, né? Então, o que acontece? Aí ela falou, mas eu acho que é bem um grau leve. Não existe grau no T21. Não existe? Não existe grau. Você vai fazer o cariótipo, vai ter trissomia do 21. Agora, o que as pessoas confundem, que às vezes tem aquelas pessoas que têm uma questão cognitiva mais acentuada. Olha isso aí. E também tem a questão de não ter uma boa estimulação. Aí eu vou falar sobre o que é essa estimulação. Se a Graça quiser colocar também, Graça, o que acontece? A superproteção, eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso. A superproteção é uma das piores discriminações que nós, seres humanos, podemos fazer. Colocar dentro de uma redoma. Então, existe isso. Aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu chorei. Eu levei uma bronca da fono do Murilo, que foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, aí o que acontece? Você super protege. O que é super proteger? Todo ser humano tem a linguagem gestual. Quando a criança, dedinho. Mas é bom, aponta. Até a gente, né? Sim. Então, a linguagem gestual, ele vai apontar para o filtro quando ele quer água, quando ele quer comer, que ele mostra para o fogão. E aí, lá vai a mãe, que se sente um anjo da guarda, e faz tudo por ele. Ela fala por ele. Quem de nós aqui, pai, mãe, que quando a criança cai ou acontece alguma coisa... Aí, o que aconteceu? Não, você tá lá no andar de cima e, o que aconteceu? Você tem que chegar para saber. Ou também, quando a criança não fala e a pessoa não entende, vai lá e pergunta para a mãe. Aí a tradutora intérprete vai lá com toda a propriedade e responde. Porque a gente fala assim, eu sei tudo que ele quer, eu entendo tudo que ele quer falar. Não somos apenas mães e babás de Deus. Eu costumo falar. Olha que interessante. Nós mães somos babás de Deus. Repete isso aí, por gentileza. Nós somos apenas mães e babás de Deus. Que Bonito. Deus confia esses filhos para que nós possamos cuidar da melhor forma. Assim, quando a gente contrata alguém e se judiar do nosso filho, a gente vai para cima. Então, eu estava fazendo isso com meu filho. Eu estava falando por ele. E a fono, com uma simples reunião, ela descobriu. E eu não menti, porque ela falou, Léo, porque o Murilo tinha uma comunicação com ela. E eu falava, mas ele tá com uma dificuldade para falar. E ela ficava assim. Aí ela pegou eu no canto, né? Eu falo assim. E falou, inclusive era naquele prédio que eu conheci você, essa fono. E ela pegou e falou assim, como que é quando o Murilo quer as coisas? Eu sei tudo que ele quer. Quando ele quer água, e como você faz? E ela foi me dando corda. Eu falei, eu sei, ele aponta, né? Então, Léo, vamos encerrar a terapia do Murilo. Por quê? Aí foi uma coisa, gente, que me deixou assim, mexeu muito comigo, mas me ensinou tanto. Ela falou, olha, o Murilo, porque as pessoas têm mania de falar, coitada daquela mãe, ela leva, mas ele também está indo. Ele está ali trabalhando arduamente. A gente é uma condutora. Sim. E aquela mulher, ela abriu a minha mente. Ela falou assim, eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo com teu filho e você fazendo por ele. Por que ele precisa falar? Ele tem uma pessoa que traduz, que interpreta tudo. Então, para mim, a gente vai encerrar. Eu abri a boca e chorar. Foi um alerta ali. Então, depois daquele dia, eu descobri o quanto que o meu filho, aquilo que eu falei lá no começo, estava aqui. Não era ele.
E hoje você vê, o Murilo, ele fala muito bem, ele tem uma fala muito clara, compreensiva, porque, ele só estava precisando que eu, sabe, tirasse aquela obsessão. Empurrasse ele do ninho. Exatamente. E quando você falou do momento da notícia, que eu acho que eu acabei pulando, Sim. lá na casa do parto, chegou no outro dia, eu saí e fui embora para casa. Aí eu recebi visita da UBS, que eu fiz meu pré-natal, veio as enfermeiras, ninguém me falou nada. O que acontecia? O Murilo tinha uma ótima sucção para mamar, boquinha bonitinha, fechadinha, né? Nada assim que... Tudo ali. E respondia bem tudo, assim, aquilo do recém-nascido. Quando foi no dia 15 de setembro, meu filho nasceu dia 13 de agosto, eu tive o meu parto, e eu tive o meu segundo parto dia 15 de setembro. Eu fui chamada. E quando chegou lá, essa profissional, a médica, fez aquilo que tira toda a roupinha do bebê, mede cabeça, faz tudo. Ela pegou e me fala assim, eu falei, doutora, tá tudo bem com o bebê? Aí ela vira e fala, tá, só que ele tem síndrome de Down, né? E aí eu falei, eu parei, gente. Foi um soco no meu estômago. A sensação que eu tive, que eu tava no meio de um redemoinho, sabe? E eu parei, assim, o menino, eu tava começando a trocar ele. Eu falei, quê? Ela veio pra cima de mim com uma agressão e pôs o dedo no meu nariz e falou assim, sim, qual é o problema? Eu falei, o problema? Você tá falando da vida do meu filho. De toda uma trajetória que eu não esperava por essa notícia. Então, e qual é o problema? E olha aqui, eu não tenho dó de você. Meu filho passou pela primeira situação de capacitismo. Aí ela apontava, imagina, o bichinho lá tão pequititico, né? Ele, coitadinho, que dó que eu tenho dessa criança. Porque vai sofrer todo tipo de discriminação, preconceito. Porque você sabe como que é essas pessoas. Eu falei, não sei. Totalmente despreparada? Falei, não sei, doutora. Totalmente. Eu não sei como é. A senhora pode me falar? Não tenho nada para te falar. Agora, e assim, só tem uma coisa para te falar. Ele pode ter má formação no coração, no pulmão. Ou seja, meu filho estava todo estragado, coitado, né? No conceito dela. Então, gente, eu juntei os caquinhos, foi assim. Catei meu filho, lá fora estava meu esposo e o Dudu. E quando eu já saí chorando, mas grudada, gente, ninguém tirava. Tinha um posto super bom de aqui. E eu saí, meu marido olhou, e ela na porta, assim. E eu fui embora. Então, eu lembro, eu no corredor, todo mundo olhando, e eu, sabe? Entrei no carro, não conseguia falar. Ele também não abriu a boca. Eu lembro que o Eduardo segurava assim em mim, olhava, desconfiadinho, né? Pequenininho. Aí, quando chegou em casa, a minha filha, a Cristal, estava chegando da escola, né? E aí ela entrou, aí eu fui lá, peguei a cadeira, coloquei bem no centro da sala. E todo mundo sentado olhando pra mim assim, ninguém falava nada. E aí eu consegui falar. Sabe por que eu tô chorando? Todo mundo assim. É que nosso filho, o irmãozinho de vocês, ele tem uma coisa assim, ele é um pouquinho diferente. Eu não sabia o que falar. Sim. Mas a gente vai encher ele de amor, a gente vai dar o melhor. Eu me emociono quando eu falo disso. Fique à vontade. Desculpa. É bom? Mas a gente vai encher ele de amor e vamos procurar. A mãe tá assim, porque a mãe tá com muito medo. Porque ela não sabe ainda o que fazer. Mas quem que tirava aquele menino de mim? E ali, grudado, o coitado do menino. E aí eu passei a velar meu filho. Porque coração, pulmão. O menino dormia a noite inteira. Mamava bem. Aí eu não dormia. Se o coitadinho desse eu em cima. Entendi. E, gente, aconteceu um fato tão assim, e eu não sabia para onde ir. Eu não sabia. Mas isso te trouxe resiliência, né? Muita. Hoje a Léo, que tá aqui, seria a mesma se a informação fosse diferente lá? Porque a gente tá na presença de duas pessoas com a mesma história. Aspectos diferentes na trajetória. A Graça, quando ela dá o depoimento dela, o testemunho dela, eu já sentia. E olha só como que é. A Graça foi trabalhar com alguém que já tinha, já passou. Olha a preparação. Fez estágio, fez viu? O estágio Isso é antes. Fez o estágio antes. Acompanhou. E quando ela sentia nela que aquilo ali. Aí vai pra Léo. A Léo não tinha. E vem uma médica despreparada que dá uma burdoada, né? Com uma informação, uma notícia dela. Preparar o pai, a mãe, a família pra isso.
Adianta fazer um parto humanizado e dar uma notícia Exato. desumana dessa, da É. maneira como é dado. Isso fez a Léo ser diferente hoje? Sabe o que que fez? Porque, gente, para minha felicidade e sorte de ambos, da minha família e do meu filho, eu não fiz daquelas palavras a minha verdade. Então, eu fui lá para as listas amarelas. Para aí, olha aqui e dessa informação. Você não fez naquele momento... Não. Mas para minha felicidade do meu filho, para nossa sorte, eu não fiz das palavras daquela profissional a minha verdade. Porque ela era a forma como ela achou para dar notícia. E não fiquei com raiva. A minha mãe, minha saudosa mãe, queria ir lá arrebentar quando ela soube. Eu falei, mãe, era o jeito que ela teve para me dar a informação. E passaram-se alguns meses, ela pediu para que eu fosse até o consultório dela. E eu fui. E ela falou assim, senta aí. Eu sentei. Continuando essa agressividade. Hã? Não. Senta aí. Não. Tá. Assim, senta aí que eu preciso falar com você. E ela me falou, olha, eu sou médica, mas não é porque eu sou médica que eu entendo de tudo. Eu achei isso também de uma Muito humano, humildade. humildade. Não, eu fiquei muito feliz. Ela falou assim, eu fiquei sabendo que você foi para a instituição, antigamente, a antiga PAI, que hoje é IJC, Instituto IJC, e eu fui com as minhas próprias pernas. Fui na lista amarela, fiquei procurando tudo e achei o telefone, liguei, marquei e fui lá. E aí, ela falou assim, eu gostaria que você trouxesse para mim literatura, informação sobre a questão do teu filho. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, graças a Deus, ela não vai falar com uma outra mãe Daquele modo. desse jeito, né? Isso para mim, ali já começou. Mas olha só como que é Você interessante, entendeu? né? É muito interessante as coisas como elas acontecem, como Deus faz as coisas. Ela uma médica que naquele momento, para aquele ato, despreparada. Aí a pessoa que estava despreparada se prepara e depois volta para a médica e ajuda essa médica a se preparar para os próximos passos. E com base nisso, o que é o novo olhar hoje? O que vocês pensam do novo olhar? Aonde vocês querem chegar? Eu vou chegar no novo olhar, pastor, aproveitando aqui. Você já sofreu alguma discriminação? Foi daí que nasceu o novo olhar? Aproveitando a pergunta do pastor Paulo. E se já sofreu, quando? E qual foi a solução que você tomou? Discriminação, sim, na escola. Na A escola? fase escolar dela foi muito difícil, essa inclusão que não existe. que eu cobrava. Não existe. Ela foi jogada longe. meio não, totalmente de escanteio. Porque quando a gente se conheceu, o esconde caiu, né? Pode falar, né? E não tinha atendimento humano, que dirá para a inclusão social. Então ela sofreu uma discriminação, ficou afastada da escola por fobia escolar. Ela tinha um risco de convulsionar, ela não queria ir para a escola porque ela sofria uma violência psicológica lá dentro, de ruxear as mãos, grudar na Sério, porta do transporte escolar, protestando, porque eu ia lá cobrar. Já ouvi, infelizmente, você quer o quê? Isso não tem jeito de apontar para isso. Esse povo não tem jeito. Uma professora. Esse povo não tem jeito. Você quer cobrar o quê? Isso não evolui. Isso. Esse termo. Então, isso me marcou muito. E eu falei, isso não. É minha filha, é um ser humano, está na legislação e eu quero resposta. Segundo dia, reunião na escola, com a coordenação da escola. A Luísa estava no cantinho da quadra da escola, separada por cone, fitas, e o professor dando aula para os demais. Ela separada. Olha Ela e isso, mais um pastor Paulo. coleguinha. Tá vendo? Ela separada. Separada. Isso é grave. Tá? E Meu Deus do eu céu, fraguei pastor Paulo. isso. Então, quando se fala em discriminação e tal, eu passei por isso. Meu Deus do céu. E eu fui pra E o cima. Estado não fez nada. Fez, né, Tino? A gente denunciou, os profissionais sofreram um processo. Posição administrativa. Sim, administrativa. Uma foi transferida, uma foi exonerada. A coordenadora, que a Lucimara assumia antes, da pedagogia. Não é pedagogia. Coordenadora pedagógica? Pedagógica, que falou esses termos,
com testemunha Tamires, hoje nossa parceira, era estagiária na época, e sua sobrinha, Érica. Presenciou, me comunicaram, essas duas. Era estagiária, coincidentemente, na escola que a Luísa estava. E a gente fez toda a documentação, E com providenciou ajuda lá. jurídica, Sim. e foi para o Estado. Agora vem a pergunta do pastor Paulo. E aí, conduziram vocês a criar o Novo Olhar, Léo e Graça? Essa experiência o Novo amarga, Olhar, né? devido a essa falha ou essa falta do Estado, é isso? Então, eu tive muitas... Meu filho... O nome é muito... o Novo Olhar, quando eu fiquei pensando... Ó, gente, vamos acelerar que já a Isso. Sonoplaca já indicou 10 minutos para nós. Tá. Que queremos ver as Então, finais. o Novo Olhar, ele veio justamente com isso, para que a gente tenha um novo olhar, sabe? Para essa família, para a pessoa também. E um dos maiores objetivos no Novo Olhar é justamente a gente trabalhar a família para ela ter essa estrutura, para ela saber dos direitos, dos deveres dela também, né? Que as pessoas até sabem tudo, mas assim, a mãe também, aí eu não sei se hoje a gente cabe falar disso, a mãe que às vezes ela dedica tanto àquele filho, esquece que ela existe, e nós somos seres humanos, somos profissionais que têm algum talento, não existe quem não tem esse talento, então é para fazer também essa ajuda dentro do empreendedorismo, que eu via Quem que as muito. mães vão encontrar lá, Léo? As mãos, Que estão nos assistindo agora. as mães vão encontrar muito acolhimento, né? Sim. E também o respeito. Isso é O respeito, porque assim, Que sabe é o que aquela. não tivemos. Sabe aquele termo, Passado. gente, que eu nunca usei? Mãezinha especial, filhinho especial. Não sou contra, pode falar. Mas esse especial, ele é pejorativo. Aí ele é especialzinho, né? Faz essa cara pra gente. Né? Não é o especial, que coisa especial, que legal esse podcast. Não, não é esse especial. E aquela mãe, ela é muito assim, ela é taxada, que parece que ela só vive em prol daquele filho, né? E não é. Então, essa é a questão do novo olhar. É a gente ter um novo olhar mesmo para a pessoa com deficiência, para a família e também para quem não tem, para a gente também passar as informações, sabe por quê? Porque nem tudo é preconceito, é ignorância de saber. É conhecimento. Porque, gente, E eu vou falar pra vocês, Né? Graça, que a gente é do meio jurídico. Eu sou advogado, advogado, Cristina advogado. A gente anda com magistrado, a gente anda... Hoje você teve numa reunião de manhã que você ouviu um vereador falando de uma lei, agora em 2024, que acabou de ser obriga o aprovada. município a dar treinamento para os seus funcionários para que entenda o qual é essa para tratamento para as pessoas com PCD. Então, não é só desconhecimento por ignorância mesmo. Muitas vezes é desconhecimento por não conhecer mesmo. Não é uma Exatamente. maneira de pejorativa de tratar o especialzinho. Muitas vezes a pessoa quer chamar o especialzinho ali para não ser agressivo e acaba sendo mais agressivo ainda dependendo da maneira que se coloca. Então, hoje, o Novo Olhar tem aí um caminho pela frente de mudança. A gente conhece você pelas redes sociais, a gente teve a grata surpresa de você participar na nossa igreja, culto de inclusão, e a gente vê que você dá palestra, roda o Brasil aí, levando isso e mostrando isso. Talvez o que falta é informação. E tem uma coisa também que eu quero muito falar, gente. Existe até ela é política, né? E quem cuida de quem? Porque, assim, a mãe, muitas mães, dependendo da deficiência, porque nossos filhos andam, falam, toma banho, come com a mão, tudo. Mas tem crianças, tem algum tipo de deficiência, que aquela mãe, ela não tem como cuidar dela, ela não tem, porque ela tem que ficar ali 24 horas. E não existe uma assistência. Porque tinha que ter, gente, essa mãe receber para cuidar. Tem um caso de uma mãe perto da minha casa, que a filha dela era cadeirante, tinha hidrocefalia, tinha paralisia, a menina não enxergava. Essa menina foi a óbito. Essa mãe vivia daquele benefício. Não, e daquele benefício que a filha tinha. E a filha morreu, ela ainda não tem 60 anos para ela poder pedir uma aposentadoria. Gente, a vida da mulher, a mulher está lá, jogada ao léu. Então, isso é muito desumano, sabe? Num país igual o nosso, que tem toda essa grandeza, não ter esse olhar.
Vocês estão apoiando as mães, é isso? É o meu maior Era isso, objetivo. doutor Cristina? Exatamente. Pode. Essa questão É um do trabalho Estado muito bom dar de esse vocês. apoio para as mães, elas são invisíveis. Mas, por favor, vem pra cá. Vem cá, queria te apresentar Entra aqui. É um dos entrevistadores Não, também, doutor Cristina. Entra Graça aqui, quer falar, né? você vai falar. Eu vou finalizar a notícia da Luísa. Faltou o trecho importante. Você vai finalizar, podem ter certeza disso. Fala, doutor. Olha Eu interessante digo aqui. isso, realmente, Léo, essa questão de serem mães invisíveis, né? O Estado fala muito em dar apoio a essas mães. Essas mães têm apoio do Estado? Não. É o que você está colocando Não agora. tem, não tem. Não tem pra... E o Novo Olhar veio para isso? Veio para suprir essa Esse é o lacuna? nosso objetivo. Lógico que eu vou ter ajuda de pessoas aqui incríveis, né? Porque a gente, né? Eu falo que ninguém anda, né? Junto, a gente vai Léo muito e mais Graça, longe. Vou fazer uma pergunta aqui bem prática e didática. Se uma mãe procurar o Novo Olhar, no primeiro encontro, o que essa mãe vai receber? Então, eu tenho... Aproveitando, o Novo Olhar seria só para pessoas, crianças com deficiência? Ou não. Ou não? Então deixa claro isso aí que vão te procurar. É hein? para pessoas com e sem, porque assim, a gente fica nessa coisa segregada. E o Novo Olhar, eu quero que abra esse leque. E Você vocês entendeu? aceitam doações? Ô, Então manda gente! um recado. Olha, a gente está precisando de doação, a gente precisa montar o nosso É uma espaço. ONG séria, É muito uma séria. Novo Olhar, trata acolhimento às mães que passam por esse Exato. problema. Então fala aí, Léo. Tá chegando ao final. Manda um recado aí, pedindo doações para São Paulo, para o Novo Olhar. Então, gente, quem puder, depois a gente pode deixar Pode falar. Pode falar? Pode falar. Tá, a gente pode deixar o Pix também, se a gente está aceitando, porque nós estamos precisando mesmo, tá? E se essa pessoa estivesse te assistindo, quer conhecer, Ah, mas a gente está aqui para isso, tá? É qual só nos local, procurar. para eles perceberem que é algo Como sério. te localiza nas redes sociais? É Leonilda Underline Silva. Repete, por gentileza. Leonilda Underline Silva no Instagram, no Facebook Leonilda Silva. E então. A só- Graça É quer o terminar a história. Também você vai falar Isso, sobre o pode- endereço. Qual a história da Luizinha que você tem desejo em terminar? Você Que comenta quando eu agora. fui chamada, é porque que saiu Sim. um pouco do foco, né, da notícia do nascimento dela com síndrome, né? E a menina não veio para a mamada, que entrou assistente social, a psicóloga do convênio e a pediatra para me entrevistar, para saber se eu estava bem, para dar notícia. Olha, sua filha nasceu com suspeita de síndrome de Down, foi colhido o exame, não podemos afirmar tal. Pegaram a menina do carrinho que estava na porta. Tá aqui sua filha. Ela vai precisar de muito amor, já com voz embargada. Não me lembro se foi assistente social ou a psicóloga que falou. Vai precisar de muito amor e carinho. Você vai precisar de muita força, muita fé, porque minha irmã, você recebeu uma responsabilidade pro resto da sua vida. Eu falei, amém. Você está emocionada por quê? Me dê a minha filha, porque é minha e vamos cuidar com amor e carinho, e não é tudo isso que você está falando. Ela é um bebê como outro qualquer, igual eu recebi a notícia do nascimento do Vitor. Vai precisar de coisinhas a mais, terapias a mais? Eu tenho certeza que sim. Mas ela será muito bem cuidada Vocês e demonstraram serem excelentes mães, que nós acompanhamos de perto. A história da Léo, a sua história, então parabéns para vocês. Léo, aproveitando o ensejo da doação, seria só em Pix? Tem algum material, fralda, alguma coisa que vocês... A gente está precisando de notebook. Não pode falar esse momento, não. Sabe por quê? Não, porque Tem uma assim. ordem da informação. Não, pode falar. Aproveita agora. Não, é verdade. Aproveita agora que vai pro YouTube e tem pessoas que estão prontas para abençoar. A gente está precisando mesmo, são coisas assim. Eu acho que de imediato é isso, Faz né? um convite para conhecer o local. Então, eu convido todos a conhecerem, né? E a Graça também. Se tiver que levar, para a gente levar, Sim. dá pra, Pessoal. eu também faço palestra, então pode me levar, que eu vou falar sobre isso com muito carinho, né? E é isso. Ai, posso falar do meu livro? Por favor. E agora eu acabei de lançar meu segundo livro, tá chegando aí também, que é Você Pode Tocar o Céu, Glória a que Deus. é um livro que eu Cuidado. falo da minha trajetória. E é isso. Você pode tocar no céu? Você pode tocar o céu. Eu creio. Qual que é o seu endereço? é o mesmo dela, da ONG é o mesmo. Tá no Tem dela. algum endereço particular, não? Não. Pra E também no Instagram tem o como que tá? Peraí, Jailson. Espaço Novo Olhar só, né? Espaço Novo mesmo, Olhar, tudo bem dela. emendado. Eu Que é @Espaço Novo Eu Olhar não no tenho Instagram. dúvida que vocês vão, e já estão exercendo, vão fazer um trabalho maravilhoso. Vamos sim. Amém. Novo olhar. Vai ter um novo olhar. Porque vamos saber que o trabalho é sério. Sim. Muitas mães serão acolhidas. Então vocês estão de parabéns.
Eu vou encerrar com uma pergunta para as duas e depois dar o encerramento total. Léo, em breves palavras, Dona Graça, em breves palavras, se vocês pudessem voltar no tempo, o que você faria diferente? Gente, eu faria tudo de novo. Você? Eu faria tudo de novo, mas me dedicaria um pouco mais à minha pessoa. Cuidaria um pouco mais de mim. Contigo, pastor Paulo? Para você que está nos assistindo, foi uma honra. Graça, Léo, é uma honra recebê-los aqui. Foi muito gratificante, muito explicativo. Se a gente não tivesse nosso tempo aqui, ia para um programa de 4 horas, Com mais certeza. ou menos, falando, porque é um assunto muito gostoso. Vocês têm histórias maravilhosas que edificam a vida das pessoas. Você que está nos assistindo, compartilhe. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, procure elas nas redes sociais, porque tem histórias fantásticas para contar da vida delas. Elas transformam vidas, edificam vidas, e nós estamos aqui para abençoar essas vidas aqui. Obrigada. Uma honra recebê-lo, e já aqui está o convite estendido para a próxima entrevista. Com certeza. Com Vamos já certeza. marcar Vamos. uma próxima entrevista com a dupla novamente? A dupla novamente, né, Léo? Eu aprendi muito. Eu também, Eu eu acho tenho que receio, Léo eu e acho que Graça. podia mais, mas vamos... Vamos marcar a próxima. Vamos Combinado? marcar. Eu quero que vocês falem mais de apoio do Estado às mães. É, né? isso é Porque muito o importante. Estado fala muito, né, no meu ponto de vista, mas essas famílias, são informações básicas que eles não têm, que vocês estão fazendo, o propósito de vocês é esse, é trazer essas mães a informações que muitas vezes que vocês não receberam na oportunidade, no tempo oportuno, e que vocês sentiram essa falta e agora estão tentando repassar. Então vamos falar mais disso na próxima. Na Léo próxima, é. e Graça. Eu creio que elas vieram suprir uma lacuna. Sim. Mãe que acompanha. Talvez você, por acaso, tocou aí no play aí, viu Léo, viu Graça falando sobre esse trabalho lindo no Novo Olhar. Eu aconselho você, como o pastor Paulo falou, procure essas mulheres. Eu tenho certeza, é um trabalho maravilhoso. Mãe, não desista dos seus sonhos. Novo Olhar chegou para estender a mão para vocês. E eu tenho certeza que de lá vocês vão voltar a sorrir. Amém? Dá seu play, dá seu compartilhe, dá seu like. Que essa entrevista venha chegar nos 4 cantos dessa terra. Dona Graça, uma honra recebê-la. Pelo carinho, pelo respeito, Dona Léo. Que honra recebê-la. Nós que Eu agradecemos. aprendi muito nessa tarde. Que Deus continue abençoando vocês e a vossa família. Amém a nós. E obrigado pela oportunidade que nos deu. Obrigada, pastor Aldir e sua equipe. Muito obrigada. Vai ter a próxima. Vai, Já tá então, marcado. já tá marcado. Pessoal, cobra da gente. Vai ter a próxima entrevista, a segunda parte. Léo e Graça, ou Graça e Léo. Um abraço. Tanto faz. Até o próximo programa. Grande Obrigada. abraço. Obrigado. Deus abençoe a todos.